Vamos lá então, pessoal, começar a primeira aula aqui no nosso curso do Aprimora Med de Cardiologia na Emergência. Então, se você dá plantão na emergência, talvez você ainda tenha medo disso aqui que eu vou te contar. Dor torácica no pronto-socorro. Vamos entender o que a gente faz com uma dor torácica. Então, vamos lá. Primeiro, qual que é esse problema? Olha o tanto de casos que chega no pronto-socorro de dor torácica. Mais de 6 milhões de atendimentos de dor torácica no pronto-socorro nos Estados Unidos. Equivale a quase que 10% de todas as procuras no pronto-socorro, é dor no peito, então você precisa saber o que fazer. Nem todas elas são do coração, mas veja, de 15% a 25% são por síndrome coronariana aguda, uma doença grave, potencialmente fatal, e você precisa saber fazer o diagnóstico e dar o seu tratamento. Então, quando a gente pega a dor torácica, a gente precisa entender, ela tem uma origem cardíaca ou não? O que tem de dor torácica de origem cardíaca? Vamos dar um zoom aqui. Síndrome coronariana aguda, estenose aórtica, cardiomiopatia hipertrófica, miocardite, pericardite. Talvez a síndrome coronariana aguda seja de fato a mais frequente. E a não cardíaca? Passa para o zoom aqui. Vamos lá? Dissecção de aorta, apesar de não ser cardíaca, né? É ali cardiovascular. Tromboembolismo pulmonar, a gente tem também pneumonia, derrame pleural, dor muscular, esofágica, psicogênica, às vezes o paciente não tem nada orgânico, mas ele vai se apresentar com dor no peito, tá? Então, só para a gente revisar, todas essas etiologias podem estar presentes no seu paciente, uma delas pode estar presente, pode ter mais de uma, e você precisa saber fazer o diagnóstico. Então, de forma geral, primeira coisa, quem vai ser o paciente que você vai pôr na sala de emergência? Você não vai poder ficar olhando para o paciente de dissecção de aorta sentado lá na cadeira da UPA. Você vai ter que jogar na sala de emergência. Eu gosto de falar das red flags, que são as bandeiras vermelhas. Aquele paciente que tem uma dor que é característica de síndrome coronariana, uma dor anginosa, uma dor extremamente intensa. Um eletrocardiograma alterado, paciente que está hipotenso, que está taquicárdico, que está desaturando, alteração dos sinais vitais, paciente com déficit focal, às vezes ele tem uma dissecção de aorta e está fazendo um AVC por causa disso, ou um paciente de insuficiência respiratória, obviamente você vai levar esse paciente para a sua sala de emergência. Então você vai pegar esse paciente, vai monitorizar esse paciente para você poder começar a tomar a sua conduta, certo? Então, o que a gente precisa ver no nosso paciente para eu poder entender qual é o diagnóstico que ele tem? Primeiro, a característica da dor. Então você vai fazer todas aquelas perguntas de anamnese de forma focada para o seu paciente para entender que dor que é essa. Onde que é essa dor, quando ela começou, onde ela irradia, quais são os fatores de melhora, fatores de piora, quais são os fatores associados a essa dor, qual a intensidade dela. Então é muito importante que você veja a característica dessa dor. Depois, qual é a característica do seu paciente? Ele tem fator de risco cardiovascular? Ele tem mais chance de infartar? Um paciente tabagista, dislipidêmico, hipertenso, diabético? Esse paciente tem já alguma patologia prévia? Esse paciente já fez alguma cirurgia cardíaca? Esse paciente já teve um infarto prévio? Esse paciente usa que tipo de medicamento? Esse paciente usa remédios que podem subir a pressão, fazer uma crise hipertensiva, levar a uma dissecção de aorta? Outra coisa, exame físico do seu paciente, um exame físico focado. Tem exame físico de insuficiência cardíaca? Será que não é uma dor torácica anginosa ou um infarto que está levando esse paciente a ter um choque cardiogênico, a ficar com gesto, um edema agudo de pulmão? Como é que é a pressão, frequência, aí vai os sinais vitais desse paciente, ele está desaturando, será que não é uma embolia pulmonar? E aí você parte também para alguns exames complementares. Rápido, em 10 minutinhos você vai fazer o eletrocardiograma do seu paciente. Principalmente para você avaliar se não tem nenhum sinal de, por exemplo, uma síndrome coronariana com supra, se não tem nenhum sinal de uma oclusão coronariana aguda, que você vai ver nas próximas aulas aí que a gente vai comentar, se não tem sinal de sobrecarga de ventrículo direito, será que não é um TEP com uma sobrecarga aguda do ventrículo direito, um TEP com repercussão hemodinâmica, tem sobrecarga de ventrículo esquerdo, pode ser uma estenose aórtica, então é muito importante o eletrocardiograma, apesar de ser um exame, entre aspas, simples. Raio-X de tórax, você pega um paciente, nem coloquei aí, mas você pega um paciente com dor que parece estar no peito e tem um pneumo peritônio, esse paciente rompeu uma úlcera, então é um raio-X de tórax básico, rápido, que você vai olhar isso. Será que tem uma consolidação, pode ser uma pneumonia? Será que tem um pneumotórax hipertensivo, que também vai levar a dor no peito? Será que esse paciente tem um aumento da área cardíaca, então você já pensa que ele é um paciente com insuficiência cardíaca? Alargamento do mediastino para você pensar em dissecção de aorta? É um exame rápido também, super importante no seu início aí do pronto-socorro. E
Como não pode deixar de ser o ecocardiograma focado, muito importante. A gente sabe que cada vez mais pessoas na emergência estão com o seu aparelho de ultrassom portátil. Isso é muito importante. Você consegue ver flap de dissecção na aorta ascendente, você consegue ver função do seu ventrículo esquerdo, você consegue ver se tem derrame pericárdico, sinais de tamponamento, você consegue ver se esse ventrículo esquerdo ele é hipertrófico, se tem uma estenose aórtica, mesmo que você não gradue direito, você já consegue ter uma ideia, você consegue ter uma avaliação de volemia. Então o ecocardiograma te traz muitas funções, o ecocardiograma te traz muitos benefícios aí no seu paciente no pronto-socorro, certo? Então vamos lá, e laboratório? Laboratório básico, para que eu vou querer, por exemplo, um hemograma? Se meu paciente está com ansino coronariana aguda, pode ser por anemia, pode ser uma isquemia secundária. Se o meu paciente precisa de uma função renal, será que ele está perdendo a função renal mesmo? Ele vai fazer uma angiotomografia com contraste? O meu paciente está com uma sino coronariana aguda, estou pensando que é um infarto sem supra, uma troponina, dedímero, a gente vai ver para descartar TEP, e também na dissecção de aorta o dedímero sobe muito, coagulograma, o paciente vai precisar fazer um procedimento, vai para o CAT, vai para uma cirurgia. Então, exames aí que não devem ficar de fora do seu paciente na emergência. E vamos lá rapidinho falar dos key points das doenças. Então, nós vamos destrinchar cada uma dessas doenças, quem continuar aí firme e forte no nosso curso. O que é um paciente com uma dor súbita, intensa, que geralmente corre para o dorso, pode ter assimetria de pulso, geralmente está hipertenso, pode ter um déficit focal e pode ter uma insuficiência aórtica aguda, dissecção aguda de aorta, doença de mortalidade, 1% de mortalidade por hora nas primeiras 48 horas. O que é um paciente com uma dor torácica em aperto e queimação, geralmente com fatores de risco cardiovasculares, que irradia aí membro superior esquerdo, membro superior direito, uma dor geralmente progressiva, desencadeada no esforço, pode estar sudoreico, com mal-estar, náusea, vômito, o paciente pode estar tendo uma síndrome coronariana aguda. O que é um paciente com uma dor súbita associada a uma dispneia súbita, geralmente tem aí um pulmão limpo na sua ausculta pulmonar, um paciente que tem alguns fatores de risco para tromboembolismo venoso, um paciente com embolia de pulmão, pode ser dor torácica secundária à embolia de pulmão. E o que é um paciente com dor anginosa e um sopro sistólico no foco aórtico? O que você tem que pensar? Tem que pensar em estenose da válvula aórtica. A depender de cada ideia que você tem, de cada hipótese diagnóstica, você vai partir para um caminho diagnóstico e terapêutico diferente. Uma sino coronariana aguda, às vezes vai acabar no cateterismo. Dissecção aguda de aorta, uma angiotomografia de aorta. Um TEP, uma angiotomografia protocolo TEP. Uma estenose aórtica, cardiomiopatia hipertrófica, um eco mais focado em relação a isso. Então, se você continua aqui com a gente, que eu vou te falar cada uma dessas doenças, como você diagnostica, como você trata, porque são doenças potencialmente fatais. Você não pode deixar de saber sobre elas. Então, continua aí comigo e segue para a próxima aula.